Houve um homem no mundo antigo que teve tudo aquilo que a humanidade sempre perseguiu: riqueza sem limite, poder absoluto e uma sabedoria que humilhava reis. Seu ouro era incontável, seu nome fazia nações se curvarem, e 1000 mulheres dividiam seu palácio. Mas quanto mais ele conquistava, mais perto chegava da própria ruína. Esse homem era Salomão, rei de Israel, e essa é sua história. A noite em Gibeão mudou tudo. Salomão era jovem, recém-coroado, ainda sem provar seu valor diante do povo. Ele subiu ao alto lugar sagrado para oferecer sacrifícios. E naquela noite, enquanto o silêncio envolvia o monte, Deus apareceu a ele em sonho, e pronunciou as palavras mais extraordinárias já ditas a um rei. Pede o que queres que eu te dê. Era um cheque em branco oferecido pelo Criador do universo. Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido vida longa, poderia ter pedido a morte de seus inimigos. Qualquer rei do mundo antigo teria pedido poder. Salomão não pediu nenhuma dessas coisas. Ele pediu sabedoria, não para si mesmo, mas para governar o povo que lhe fora confiado. Dá ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, e para discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão satisfeito com esse pedido que deu a Salomão tudo o que ele não havia pedido também: sabedoria incomparável, riqueza sem igual, honra acima de todo o rei da terra. Tudo porque ele pediu a coisa certa. Guarde bem esse momento. Esse é o mesmo homem que mais tarde se inclinará diante de ídolos de pedra. E é exatamente isso que torna essa história insuportável de testemunhar. A sabedoria não era abstrata. Ela se manifestou imediatamente. 2 mulheres vieram diante de Salomão, ambas reivindicando o mesmo bebê vivo. Sem testemunhas, sem provas, apenas 2 desesperos e uma criança. Salomão ordenou que trouxessem uma espada. Disse que cortariam a criança ao meio, e dariam metade a cada uma. A mãe verdadeira gritou: dá o menino a ela, não o mates. A outra disse: que não fique nem para mim nem para ti. Dividiu. Salomão apontou para a primeira mulher: dai o menino vivo a ela. Ela é sua mãe. 1 Reis 13:28 diz que todo Israel ficou com temor diante do rei, pois viu que havia sabedoria de Deus nele. Esse era Salomão em seu pico absoluto, uma mente tão afiada que via através da mentira em segundos, uma sabedoria que não precisava de documentos nem de testemunhas, apenas da natureza humana, lida com precisão cirúrgica. Esse era o homem que Deus havia construído, e esse era o homem que se destruiria com suas próprias mãos. Se inscreva no canal Manuscrito Abissal, e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série. Essa história está apenas começando, e o que vem a seguir mudará a forma como você enxerga riqueza, poder e a alma humana para sempre. Imagine-se parado nas colinas a leste de Jerusalém no ano 957 a.C. O sol da manhã nasce atrás de você, e enquanto sua luz cruza o cume, ela atinge algo no Monte Moriá que faz você proteger os olhos. Uma estrutura colossal repousa no topo do monte, suas paredes e teto refletindo o alvorecer como um segundo sol. Ouro em toda parte. Ouro puro, martelado, polido, capturando a primeira luz do dia e lançando-a por toda a cidade. Isso era o Templo de Salomão. Não era apenas um lugar de culto. Era o projeto de construção mais ambicioso que o mundo antigo jamais havia tentado, consumindo recursos que equivaleriam a bilhões de dólares em valor moderno. Os números sozinhos desafiam a compreensão. Mais de 180.000 homens trabalharam por 7 anos para erguer essa estrutura. Salomão negociou diretamente com Irão, rei de Tiro, para garantir o cedro do Líbano, a madeira mais nobre e mais cara do mundo conhecido. Enormes caravanas desciam das montanhas carregando madeira tão perfumada que perfumava o ar por quilômetros. Artesãos fenícios, os mais habilidosos do mundo antigo, esculpiam cada detalhe com precisão que arquitetos modernos ainda estudam. Blocos de pedra do tamanho de pequenas casas eram extraídos, moldados e transportados com tamanha engenhosidade que nenhum martelo ou cinzel era ouvido no próprio canteiro de obras. As pedras chegavam prontas. Construção silenciosa, como se o templo fosse montado por mãos invisíveis. O santuário principal media 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura. Mas o que fazia os visitantes perderem o fôlego não era o tamanho, era o interior.
As paredes eram completamente revestidas de ouro, do piso ao teto. Não havia uma única superfície onde o olho pudesse descansar sem encontrar o brilho do metal precioso. Querubins gigantes, esculpidos em madeira de oliveira e revestidos de ouro, erguiam-se na câmara mais interna. Suas asas estendidas tocavam as paredes de cada lado, guardando o objeto mais sagrado da história de Israel. Duas colunas monumentais de bronze, chamadas Jaquim e Bão-As, ladeavam a entrada, seus capitéis decorados com romãs e correntes entrelaçadas, símbolos de força e permanência. 1 Reis 10:27 é direto. O rei fez a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. A prata não tinha valor. Estava em toda parte como cascalho, mas isso não era apenas um monumento à ambição humana. Era algo muito mais assombroso. Era Deus escolhendo fazer a sua morada entre os homens. O Criador dos céus e da terra olhou para aquela estrutura e disse: habitarei aqui. Para manter essa estrutura funcionando, Salomão estabeleceu um sistema de administração que rivalizava com qualquer coisa no mundo antigo. 24 divisões de sacerdotes se revezavam em turnos semanais, garantindo que o serviço sagrado nunca parasse. Dia e noite, incenso ardia no altar de ouro. Dia e noite, o candelabro de ouro era aparado e cheio com o mais puro azeite de oliva. Padeiros trabalhavam em câmaras dedicadas preparando os pães da proposição. 12 pães frescos arrumados sobre uma mesa de ouro a cada sábado, seguindo uma receita tão sagrada que jamais foi escrita para olhos do público. Perfumistas misturavam o incenso sagrado segundo uma fórmula dada pelo próprio Deus, tão restrita que qualquer um que a replicasse seria cortado de Israel. No dia em que o templo foi dedicado, Salomão reuniu toda a nação de Israel, os anciãos, os líderes tribais, os sacerdotes, o povo. A arca da aliança foi carregada da cidade de Davi e colocada no Santo dos Santos, a câmara mais interna. Um cubo perfeito medindo 10 metros de cada lado, tão sagrado que somente o sumo sacerdote poderia entrar, e apenas uma vez por ano. Então veio o sacrifício. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. O sangue correu tão espesso que manchou os pátios. A fumaça subia em colunas tão densas que podia ser vista das colinas ao redor. O altar de bronze não era grande o suficiente para conter todas as ofertas, então Salomão consagrou o meio do pátio para receber os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz. Toda a cidade cheirava a fumaça e sacrifício. Não era uma cerimônia, era um ato de rendição total, uma nação derramando tudo o que tinha diante do seu Deus. A celebração durou 14 dias. Pessoas tinham vindo de cada canto do reino, de Lebão-Amate ao norte até o ribeiro do Egito ao sul. Quando Salomão finalmente os enviou para casa, foram com corações alegres. Salomão se postou diante do altar e fez uma das orações mais extraordinárias registradas nas Escrituras. Reconheceu que os próprios céus não podiam conter a Deus, muito menos um templo construído por mãos humanas. Pediu que Deus ouvisse as orações do seu povo, que perdoasse, que curasse, que restaurasse. E então aconteceu. 1 Reis 8:10, a glória do Senhor encheu o templo. Uma nuvem tão densa e tão pesada com a presença de Deus, que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé para cumprir seus deveres. Eles colapsaram, não apenas de temor, mas do peso absoluto da presença divina, preenchendo o ambiente. Deus havia aceitado a oferta, Deus havia se mudado para dentro. Mas Deus também deu a Salomão uma condição, e ela era aterrorizante. Se vocês se desviarem de mim, disse Deus, se não guardardes meus mandamentos, então arrancarei Israel desta terra, e este templo que consagrei para o meu nome, lançarei para longe da minha presença, e ele se tornará um monte de ruínas. O edifício mais belo da terra vinha com um aviso, e Salomão ouviu claramente no dia em que a glória de Deus desceu sobre o templo. Os números registrados em 1 Reis, capítulo 10 leem-se como fantasia, mas são apresentados nas Escrituras como fatos simples. Cada ano, 666 talentos de ouro chegavam ao tesouro de Salomão, equivalendo em valor moderno a aproximadamente 1,3 bilhão de dólares anualmente. E isso era apenas a linha de base. Por cima disso vinham as receitas dos mercadores, dos comerciantes e o tributo de cada rei vassalo. O ouro fluía para Jerusalém da forma como a água flui morro abaixo, implacavelmente. O trono de Salomão era feito de marfim revestido de ouro puro.
6 degraus levavam até ele, e em cada lado de cada degrau havia um leão dourado. 12 leões no total. Nada semelhante havia existido em nenhum reino. Cada utensílio de beber no palácio era de ouro. Nenhum era de prata. A prata estava abaixo dele. A provisão diária de alimentos para sua corte era impressionante. 30 medidas de farinha fina, 60 medidas de farinha, 10 bois engordados, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, além de servos, gazelas, búfalos e aves engordadas, todo santo dia. Isso não era um banquete. Era o café da manhã, o almoço e o jantar de uma casa real tão vasta que funcionava como uma pequena nação. Então veio a rainha de Sabá. Ela viajou 2.200 quilômetros desde a ponta sul da Arábia porque havia ouvido os relatos e se recusava a acreditá-los. Veio carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas para testar Salomão com perguntas difíceis. Ele respondeu a todas, mas não foram as respostas que a derrubaram. Foi a visão da sua corte, a comida em sua mesa, o arranjo de seus oficiais, o vestuário de seus servos, a forma como se moviam com precisão, os holocaustos que ele apresentava no templo. 1 Reis 10, 5 diz que ela ficou sem fôlego. Literalmente, ela disse a Salomão: nem metade me foi dita. Tua sabedoria e prosperidade superam o relatório que eu havia ouvido. A rainha mais rica do mundo antigo admitiu que o havia subestimado. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Muito antes de Salomão nascer, Deus deu a Israel uma lei para os seus futuros reis. Deuteronômio capítulo 17 estabelece 3 proibições específicas. O rei não deve multiplicar cavalos. O rei não deve multiplicar mulheres. O rei não deve multiplicar ouro e prata. 3 mandamentos para reis. Salomão quebrou os 3. Os cavalos vieram do Egito. O ouro veio de todo lugar. E as mulheres chegaram ao número de 1000. 1 Reis 11, 3 registra o número com precisão cirúrgica. 700 esposas de linhagem real, 300 concubinas, 1000 mulheres no total, e o texto não apresenta isso como romance, apresenta como política. Cada esposa real era um tratado de paz. Quando Salomão se casou com a filha do faraó, não ganhou uma noiva, ganhou uma garantia. O Egito, a força militar mais poderosa do mundo antigo, nunca invadiria Israel. Quando se casou com princesas moabitas, Moabe tornou-se aliado. As mulheres sidônias asseguravam o litoral fenício. As mulheres amonitas neutralizavam a fronteira leste. As mulheres hititas fechavam a fronteira norte. Salomão conquistou todo o Oriente Médio, sem desembainhar uma espada. Ele usou alianças de casamento em vez de carros de guerra. Cada matrimônio era um acordo de paz assinado, envolto em seda e perfumado de mirra. O harém em si funcionava como uma cidade dentro de uma cidade. As esposas reais viviam em pavilhões luxuosos nos andares superiores, com vista para jardins plantados com romãzeiras, videiras e arbustos floridos irrigados por canais de água corrente. As concubinas ocupavam os aposentos inferiores, ainda opulentos para qualquer padrão, mas posicionadas de acordo com a hierarquia. Cada mulher tinha seus próprios serventes, seus próprios aposentos e seu próprio selo real que lhe permitia conduzir negócios e se corresponder com sua terra natal. Um exército de funcionários administrava esse pequeno império. Mordomos gerenciavam provisões. Guardas patrulhavam os corredores dia e noite. Médicos e parteiras estavam em chamada constante. Perfumistas preparavam óleos e fragrâncias especializadas. Escribas mantinham registros meticulosos de cada esposa e concubina, documentando sua origem, o dote trocado, os presentes recebidos, os filhos nascidos e sua posição na hierarquia. Nada escapava ao controle administrativo daquele sistema monumental. Os rituais de preparação para uma noite com o rei eram elaborados e consumiam o dia inteiro. A mulher escolhida seria anunciada ao amanhecer por um mensageiro sênior, e o processo de preparação tomaria o dia todo. Ela seria banhada em piscinas perfumadas com mirra, aloés e canela. Sua pele receberia tratamentos com misturas de mel e óleos raros de todo o Oriente. Suas vestes seriam selecionadas com extremo cuidado, tecidos tingidos em cores raras, joias escolhidas não apenas pela beleza, mas pelo significado simbólico. A câmara real seria preparada com incenseiros ardentes, pétalas de flores e músicos,
tocando melodias inspiradas no Cântico dos Cânticos. Nenhuma esposa podia visitar outra sessão sem autorização. A comunicação entre os diferentes grupos culturais era regulada por mulheres seniores. Todas as precauções eram tomadas para evitar conspirações, rumores ou a formação de facções que pudessem ameaçar o controle do rei. As rivalidades dentro daquelas paredes eram sutis, mas implacáveis. Cada mulher desenvolvia suas próprias estratégias para capturar o favor do rei. Algumas se distinguiam pela inteligência, envolvendo Salomão em discussões sobre governança e filosofia. Outras cultivavam talentos artísticos únicos, compondo poesia, criando perfumes exclusivos, ou dominando danças que bebiam das tradições de suas terras natais. Alianças se formavam entre mulheres de diferentes origens, criando redes de influência que se estendiam além do palácio até os assuntos políticos de reinos distantes. Uma palavra bem colocada de uma esposa favorita durante uma conversa íntima podia redirecionar rotas comerciais. Podia elevar um embaixador ou alterar os termos de um tratado. Aquilo não era uma casa, era um império de influência contido por trás de paredes perfumadas. E por um tempo funcionou perfeitamente. Deixe seu like se essa história está te impressionando, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Você já conhecia a história de Salomão com essa profundidade? Mas cada uma daquelas 1000 mulheres trouxe para dentro do palácio algo que Salomão não previu: seus deuses. A filha do faraó mantinha devoção às divindades do Egito. As mulheres sidônias queimavam incenso para Astarote, deusa da fertilidade. As mulheres moabitas adoravam Quemos, uma divindade cujos rituais envolveriam práticas que horrorizariam qualquer seguidor de Yahvé. As mulheres amonitas serviam a Moloque, cuja adoração no mundo antigo estava associada aos sacrifícios mais inomináveis. Cada mulher carregava consigo um universo espiritual inteiro, moldado por séculos de tradição de sua terra natal. E agora todos esses universos coexistiam dentro das paredes do reino de Israel, respirando o mesmo ar que o templo do Deus vivo. No início, Salomão tolerou esses costumes como gestos diplomáticos. Um pequeno santuário aqui, um altar privado ali. Cada um deles uma concessão feita para manter a paz em sua casa. Mas pequenas concessões têm uma forma de crescer. Os santuários foram ficando maiores. Os altares foram se tornando mais proeminentes. O que começou como rituais privados se tornou culto público. E aquele culto público acontecia à vista do templo do Deus vivo. 1 Reis 11:4 entrega o veredicto com devastadora simplicidade. Quando Salomão envelheceu, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e o seu coração não era totalmente dedicado ao Senhor seu Deus, como havia sido o coração de Davi, seu pai. O homem mais sábio que já viveu foi desviado, não por um exército, não por uma conspiração, mas pelo amor. Ele construiu um lugar alto para Quemos na colina a leste de Jerusalém. Considere a geografia dessa sentença. O templo de Yahvé, coberto de ouro e cheio da glória de Deus, ficava em uma colina, e diretamente em frente a ele, à plena vista, Salomão ergueu um altar a um deus pagão. O homem que construiu a casa de Deus construiu uma casa para o rival de Deus, e a colocou onde todos podiam ver as duas. E aqui está o detalhe que eleva essa tragédia de fracasso para a devastação. Salomão não caiu na ignorância. Caiu com pleno conhecimento. Ele mesmo havia escrito o aviso. Provérbios 7:25, um versículo atribuído à própria pena de Salomão: não deixes que o teu coração se incline para os seus caminhos. Ele descreveu o perigo com precisão, catalogou a sedução, nomeou as consequências, e então caminhou diretamente para a armadilha que havia passado capítulos descrevendo. O homem que foi autor da sabedoria tornou-se o maior conto de advertência da sabedoria. Existe outra camada no legado de Salomão que existe fora das páginas das Escrituras, e que precisa ser abordada com honestidade. Textos antigos escritos séculos após a morte de Salomão contam uma história tão extraordinária, que moldou como civilizações inteiras o lembram. Isso não é a Bíblia, é lenda, e a lenda em si é um aviso. O Testamento de Salomão, um texto antigo datando aproximadamente dos séculos IAV depois de Cristo, descreve um anel dado a Salomão pelo arcanjo Miguel. O anel, segundo a lenda, estava gravado com o nome sagrado de Deus, e com ele Salomão podia convocar e comandar demônios. De acordo com a lenda,
Ele interrogava esses espíritos, aprendendo seus nomes, seus poderes e suas fraquezas. Os forçava a trabalhar na construção do templo, movendo pedras que nenhuma equipe humana conseguiria levantar, esculpindo detalhes que nenhuma mão humana poderia alcançar. Por que gerações posteriores inventaram essa lenda? Porque Salomão, o homem escolhido por Deus, tornou-se associado à feitiçaria e ao comando de forças das trevas? Porque sua vida tornava isso plausível. Ao final de seu reinado, Salomão havia se imerso tão profundamente em religiões estrangeiras e práticas ocultas que a fronteira entre sabedoria sagrada e conhecimento sombrio havia se tornado invisível. Gerações posteriores olharam para a escala do que ele construiu, para a natureza sobrenatural de sua sabedoria, e para a escuridão de seus anos finais, e não conseguiam dizer se ele havia sido um profeta de Deus ou um feiticeiro que cruzara uma linha. A lenda do anel não é escritura, mas é um espelho. Reflete até onde um homem pode cair quando começa a acreditar que seus dons pertencem a ele, e não ao Deus que os deu. 1 Reis 11:9 é direto. O Senhor irou-se contra Salomão, porque o seu coração se havia desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. 2 vezes. Deus havia aparecido pessoalmente a Salomão em 2 ocasiões separadas. Havia-lhe dado sabedoria, havia-lhe dado riqueza, havia-lhe dado o templo, e Salomão virou as costas. A resposta de Deus foi absoluta: já que essa é a tua atitude, e não guardaste a minha aliança, e os meus decretos que te ordenei, certamente arrancarei o reino de ti, e o darei a um dos teus servos. Mas mesmo no julgamento, Deus demonstrou misericórdia. Não o faria durante a vida de Salomão, pelo amor a Davi, e deixaria uma tribo com o filho de Salomão, pelo amor a Jerusalém. As consequências chegaram imediatamente. Inimigos que haviam ficado em silêncio por décadas subitamente se levantaram. Hadad, o edomita, que havia se escondido no Egito desde os dias de Davi, retornou para assediar a fronteira sul de Israel. Rezon de Damasco tomou o poder na Síria e tornou-se um antagonista persistente ao norte. E o mais devastador de tudo, Jeroboão. Jeroboão era um dos próprios oficiais de Salomão. O profeta Aías disse-lhe que Deus lhe daria 10 das 12 tribos. O peso financeiro do estilo de vida de Salomão começou a esmaganhar a nação. 1000 casas reais exigiam financiamento constante. As comidas exóticas, os tecidos importados, os exércitos de serventes, a manutenção de palácios, santuários e jardins. O tesouro que antes transbordava agora rangia sob o fardo. Os impostos aumentaram. O trabalho forçado foi imposto ao povo. As tribos que antes celebravam a sabedoria de Salomão agora murmuravam sobre a sua ganância. E então Salomão morreu. O texto não registra arrependimento, nenhuma oração final, nenhuma reconciliação com Deus. Apenas silêncio e um reino à beira do colapso. O homem que havia começado seu reinado de joelhos pedindo sabedoria a Deus, terminou cercado pelos altares de deuses estrangeiros e pelos sussurros de 1000 lealdades concorrentes. Seu filho Roboão herdou o trono e imediatamente enfrentou uma crise. O povo enviou Jeroboão como porta-voz para pedir alívio do esmagador fardo de tributação e trabalho forçado. Os anciãos que haviam servido a Salomão por décadas aconselharam misericórdia. Alivia o fardo, disseram, e o povo te servirá para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho deles. Voltou-se para os jovens que haviam crescido com ele no palácio, homens que nunca haviam conhecido outra coisa senão pisos de ouro e corredores perfumados. O conselho deles foi arrogância, e Roboão o entregou palavra por palavra. Meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O reino se dividiu. 10 tribos seguiram Jeroboão ao norte. Apenas Judá e Benjamim permaneceram com Roboão ao sul. O reino unificado de Israel, a joia da coroa do reinado de Salomão, o império que havia tirado o fôlego da rainha de Sabá, foi partido ao meio permanentemente. Nunca mais seria inteiro. Tudo o que Salomão havia construído se despedaçou. O ouro permanecia nas paredes do templo, mas a glória já havia partido do homem que o construíra. Em apenas 5 anos, o faraó Sisaque do Egito invadiu Jerusalém e saqueou os tesouros do templo. Os escudos de ouro que Salomão havia feito foram levados para o Egito. Roboão os substituiu por bronze.
bronze onde havia sido ouro. Esse único detalhe diz tudo sobre o custo da queda de Salomão para os filhos de sua vida. A degradação não chegou de uma vez. Chegou em substituições, uma de cada vez. Cada coisa dourada substituída por algo um pouco menos, até que o esplendor se tornasse memória, e a memória se tornasse vergonha. Há um texto que Salomão pode ter escrito no final de sua vida, quando tudo havia desmoronado. Esse livro é o Eclesiastes, e a tradição sustenta que Salomão o escreveu depois que tudo havia caído por terra. Eclesiastes 2 e 10 e 11. Não neguei a mim mesmo coisa alguma que os meus olhos desejassem. Não privei o meu coração de nenhum prazer. O meu coração se alegrou com todo o meu trabalho, e esta foi a minha recompensa por todos os meus esforços. Mas quando contemplei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o que eu havia trabalhado para realizar, tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Não houve proveito algum debaixo do sol. Sente-se com essas palavras por um momento. Esse não é um monge que renunciou ao mundo, e o chamou de vazio de longe. Esse é um homem que consumiu o mundo. Cada prazer, cada tesouro, cada mulher, cada conquista que a experiência humana tem a oferecer. Ele tomou tudo, segurou tudo em suas mãos, e transformou-se em fumaça entre seus dedos. Salomão é o único homem na história que pode dizer isso com autoridade, porque ele é o único homem que verdadeiramente teve tudo. Quando um homem pobre diz que dinheiro não compra felicidade, você pode dispensá-lo. Ele nunca teve a chance de testar. Quando um homem solitário diz que relacionamentos não são a resposta, você pode ignorá-lo. Ele nunca foi amado por 1000 mulheres. Mas quando o homem mais rico, mais sábio e mais poderoso que já viveu diz que tudo isso é vazio, você não pode discutir com ele. Ele rodou o experimento, e o resultado foi devastador. Aqui está o que Salomão descobriu que a maioria das pessoas passará a vida inteira recusando-se a aceitar. A alma humana não foi projetada para ser preenchida por coisas. Não por dinheiro, não por sucesso, não por outra pessoa, não por fama, não por prazer, não por conhecimento. A alma tem uma forma, e nada na terra se encaixa nela. Você pode derramar ouro nela. Você pode derramar amor nela. Pode derramar conquista e reconhecimento e poder nela, e ela ainda ecoará com vazio, porque a forma da alma é a forma de Deus, e somente Deus se encaixa nela. Isso não é um clichê religioso, é a conclusão do experimento mais completo já conduzido sobre o desejo humano. Salomão não leu sobre a vida em um livro, ele viveu cada versão dela, tentou a sabedoria e ela o deixou inquieto, tentou o riso e o prazer e eles evaporaram ao amanhecer. Tentou grandes projetos, palácios, vinhedos, jardins, piscinas construídas à perfeição. Eles lhe deram orgulho por uma estação, e pó para sempre depois. Tentou acumular serventes e rebanhos e ouro e mulheres além da conta. E depois de esgotar cada possibilidade que a vida debaixo do sol podia oferecer, seu veredito foi unânime: vaidade. Tudo isso, e essa é a parte que deveria aterrorizar cada pessoa assistindo este vídeo. Salomão não perdeu o caminho porque era fraco, perdeu o caminho porque era forte. Seus dons se tornaram sua prisão, sua riqueza se tornou sua distração, sua sabedoria lhe deu a capacidade de justificar cada compromisso. Quanto mais inteligente você é, melhor você é em se convencer de que o caminho errado é na verdade razoável. Salomão podia vencer qualquer argumento, inclusive o de sua própria consciência. O templo estava coberto de ouro, mas o coração de Salomão estava coberto de compromissos. O trono tinha 12 leões de ouro, mas o rei que nele se sentava havia rendido sua devoção a deuses de pedra. Ele tinha a presença de Deus em seu templo, e a ausência de Deus em sua alma. Conseguia resolver qualquer problema do reino, exceto o que existia dentro do seu próprio peito. E no final, depois que todo o ouro, todas as mulheres, todo o poder e toda a sabedoria haviam se provado vazios, Salomão escreveu uma última sentença. Eclesiastes 12 e 13. Ouçamos a conclusão de tudo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. É isso, depois de tudo, depois do templo e do trono e das 1000 mulheres e dos rios de ouro, o homem mais sábio que já viveu, reduziu toda a existência humana a uma única linha. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Esse é o dever completo do homem. Não parte dele, não a maioria dele. O todo, tudo o mais é vento. Salomão tinha o templo, mas perdeu o coração,
e ao perder o coração, provou algo que cada geração precisa ouvir novamente. Você não foi feito para mais. Você foi feito para Deus. E até entender isso, nada do que você construir, nada do que você ganhar, nada do que você conquistar, e ninguém que você segurar jamais será suficiente. Todos nós estamos rodando o experimento de Salomão em escala menor. Dizemos a nós mesmos a mesma mentira que ele acreditou. Se eu conseguir aquela promoção, se eu fechar aquele negócio, se eu encontrar aquela pessoa, se eu chegar àquele número na minha conta, então estarei satisfeito, então descansarei, então serei feliz. Salomão chegou a cada número, fechou cada negócio, segurou cada pessoa, e sentou no palácio mais rico da terra, e escreveu a palavra vaidade. Então deixa eu te perguntar algo. Quero que você seja honesto, não comigo, consigo mesmo. O que é aquilo que você está perseguindo agora que convenceu a si mesmo que finalmente vai te fazer feliz? E se você estiver errado? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca havia visto antes, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no Manuscrito Abissal. Até o próximo episódio.